Amém, meus irmãos. Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês e que nessa noite não haja empecilhos na vida dos irmãos, na minha vida, para que nós possamos ouvir o Senhor falar conosco. Não deixe esse tempo ser inútil. Talvez se nós tivéssemos só esse tempinho de vida, esses 40, 30 minutos que nós vamos estar aqui, nós íamos escolher usá-lo da melhor maneira possível. Então, aquele que tem ouvidos, ouça. Não use esses minutos em vão. O tempo é do Senhor. Nós precisamos aprender a remir o nosso tempo. Não fique sentado na cadeira, só o corpo e a sua mente lá longe. Talvez hoje o Senhor possa romper aquela cadeia, aquele problema e dar um novo início. É só uma questão da gente abrir o nosso coração para Ele. Eu vou fazer uma oração ao Senhor. E nesse momento aproveita para clamar. É uma luta. Nós estamos aqui, vocês estão sentados aí, eu estou em pé aqui, mas nós estamos lutando. Eu estou lutando há vários dias em relação a esse compartilhar. Então não deixa, o Senhor já liberou a palavra para o seu coração, não deixa que qualquer porém, qualquer pensamento alheio venha te roubar isso. Ó Pai, nós te somos gratos, Senhor, porque essa palavra é tua. E nessa noite nós devolvemos ela para Ti. É o Senhor quem pode, Senhor, trazer visão para nós. É o Senhor que pode descortinar, Senhor, por meio dessa palavra, o desejo do Teu coração. É somente o Senhor que pode nos sustentar nessa noite. O Senhor sabe e conhece o nosso coração. Senhor, se há algum empecilho, o Senhor possa romper agora todas as barreiras, para que o Senhor seja vitorioso, Senhor, em tudo que for feito nessa noite, seja para a glória do Teu nome. Amém. O nosso irmão Daniel leu essa porção, é interessante porque ele falou assim, Ellen, quer que leia algum versículo? Eu falei, sim, esse aqui. Aí ele voltou um pouquinho e falou assim, é esse aqui mesmo, do partir do pão. É esse mesmo, porque a gente está acostumado a ler esse versículo, esses versículos no partir do pão. E hoje o Senhor possa abrir o nosso coração para entender de uma outra maneira. A leitura desse trecho não acompanha a pretensão de abordar o significado da mesa do Senhor, o partir do pão. Na verdade, nós vamos falar sobre ele muito genericamente no que compete a essa mensagem. Hoje, essa localidade saiu às ruas dessa cidade do Gama para a pregação do Evangelho. E o que é a pregação do Evangelho? É anunciar as boas novas de salvação, E quem é as boas novas? Cristo. E quem é Cristo? Cristo é aquele que na Trindade exerce o papel de Filho, aquele a quem Deus Pai exaltou sobre todas as coisas, inclusive sobre a igreja. E o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Mas, talvez, nós ainda não tenhamos visão completa disso. Assim como o corpo humano ele é dividido, ele é multiplicado por muitos membros, o corpo de Cristo também. Nós somos compostos por vários membros e todos nós temos uma função dentro dessa família importantíssima. Onde quer. Tem alguém aqui que veio pela pregação do Evangelho? Deixa eu só ter certeza. Não, mas nós temos visitantes aqui, visitantes que são da casa, nós estamos visitando, voltando. Um dia todos nós aqui ouvimos essa palavra, essas boas novas, e nós aceitamos entrar para a família do Senhor. Talvez anos, décadas atrás, mas o fato então é que todos nós somos membros desse corpo. Se um filho de Deus, independente de onde ele reúna, ou em qual religião ele esteja, se ele creu que Deus Pai, que Jesus Cristo é o Filho, Deus Pai o ressuscitou de dentre os mortos e o fez Senhor e Cristo, se ele creu, confessou e aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, ele é um filho de Deus, independente de onde ele esteja. E nós somos membros desse mesmo corpo universal. Todos aqui sabemos disso, mas apesar de hoje a gente não ter nenhum visitante, eu creio que o Senhor agregou mais um filho de Deus a esse corpo. Nós cantamos, os hinos que nós cantamos nessa noite, eles vêm relatando esse progresso da nossa carreira cristã. Fé, arrependimento,
vida com Deus, vida de adoração a Deus individual e coletiva e vida de comunhão com os santos. Mas talvez o nosso problema seja justo aí, nessa parte do coletivo, do corporativo, da vida de comunhão com os santos, que nós tropeçamos. E nós tropeçamos, irmãos, porque nos falta visão. Nos falta a visão da centralidade de Cristo em todos os assuntos desse universo, mas também nos falta a visão do que é a igreja e da implicação do dia em que nós escolhemos ser parte desse corpo. Você já parou para pensar qual é a implicação do fato de você ter dito sim para o Senhor naquele dia? Eu quero, eu aceito. Você não aceitou só uma cabeça. Você aceitou fazer parte da família de Deus. E é sobre essa visão que Paulo nos exorta aqui no 1 Coríntios, capítulo 11. Porque a falta dessa visão é uma das razões para nós estarmos adoecidos e fracos. Aliás, uma tradução mais adequada da palavra fracos aqui é inexpressivos, o termo grego. Então, essa é a razão, porque nós estamos inexpressivos e doentes, porque nos falta a visão do corpo de Cristo. Nos falta entender que mesmo um dia, tendo sido agregado para esse corpo e sendo transferido do império das trevas para o reino de Jesus Cristo, se nós estamos nesse corpo e nós não discernimos ele, então nós temos comido e bebido juízo para nós. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre nós muitos inexpressivos e doentes, e não poucos os que dormem. Um dia, quando nós andávamos alheios a Deus, apartados desse corpo, o nosso problema era o pecado. Mas no dia em que nós fomos agregados a esse corpo, o nosso problema passou a ser a falta de discernimento. O fato de nós estarmos aqui nesse corpo sem discernir as pessoas que estão ao nosso redor e quem faz parte dele. Nós temos sido feitos réus e temos nos tornado inexpressivos. E tão logo eu passei a reunir, nesse nosso reunir, eu me reunia com os irmãos presbiterianos, eu ouvi um irmão falar sobre uma irmã, dar um testemunho dela. Ele disse o seguinte: a irmã fulana tem visão da igreja. E eu era recém-chegada, aquilo me impactou muito. Para um irmão tão maduro falar isso de uma irmã, e eu comecei a observar o comportamento daquela irmã. À época, era comum, e ainda é comum, nós dizermos assim: quando eu alcancei a visão da igreja, para se referir ao dia em que nós passamos a nos reunir, né, a congregar neste reunir. E essa é uma frase mal colocada. Também nós, às vezes, pensamos o seguinte, que a igreja é o corpo, faz parte, é a união de todos aqueles que creram no Senhor, que o tem como cabeça e que se reúnem em tal localidade. Não está errado pensar isso. Mas foi observando essa irmã e a partir desse testemunho desse irmão que eu comecei a compreender que esse é um entendimento muito raso ainda. Muitos anos após ter escutado o irmão testemunhar sobre essa irmã, que eu comecei a tentar tatear qual é a razão daquele testemunho. Observando o comportamento dela. O que eu posso dizer em síntese que eu vi é uma mulher que tem um falar edificante, relacionamentos saudáveis e uma disposição espiritual diferente de tudo que eu já vi. E eu peço ao Senhor que até o final desse compartilhar, o lugar onde eu cheguei de entendimento para aquela saúde psicológica, para aquela saúde física e de relacionamentos que aquela irmã tem, fique claro para cada um dos irmãos, porque o Senhor tem um propósito. E eu sei que Ele vai fazer isso não por nós, primeiro é por Ele, porque nunca foi sobre nós. O Senhor deseja nos trazer visão. E só há uma coisa que pode impedir que o Senhor faça isso, se nós rejeitarmos ouvir falar dEle. No Velho Testamento, o Senhor tinha em Israel o povo escolhido, certo? Como não tem nenhum novato aqui, vamos botar agora no nível médio, depois a gente vai para o hardcore. Aquele povo idólatra, que muito bem nos representa, nós estamos falando deles, mas a gente sempre tem que trazer para nós. O povo de Israel, povo idólatra, é um povo que representa a gente sobremaneira.
Esse povo foi exortado ostensivamente pelo Senhor, através dos seus profetas, concernente à idolatria. Em Ezequiel 6, no versículo 13, a parte B, lá, se eu não me engano é a King James, diz que em todo outeiro alto, em todos os cimos dos montes, debaixo de toda árvore frondosa, debaixo de todo carvalho espesso, lugares onde se oferecia suave perfume a todos os seus ídolos. Imagina o que é isso? Em todo lugar era assim esse povo. E o Senhor mandava os seus profetas para exortá-los e eles os ignoravam. Mas então chegou no momento da longanimidade do Senhor que Ele, na sua soberania, decidiu. Vocês querem ídolos? Então vou mandar vocês para a terra dos ídolos. Na região dos caldeus, irmãos, a Babilônia, haviam mais de 2.000 ídolos. Era ídolo para todo gosto, para toda preferência, para toda vontade, para toda busca pessoal. Lá eles iam encontrar. Mas me parece tão incoerente que Deus tenha mandado um povo idólatra justamente para uma terra de ídolos, né? Mas aí um dia eu ouvi um irmão dando um exemplo que ficou muito claro para mim. Ele disse o seguinte: se uma criança é esganada por sorvete, ela come sorvete escondido, ela rouba sorvete do freezer, e o adulto fica naquele desespero de administrar essa gana dessa criança, a melhor coisa que ele tem para fazer, ao invés de brigar, é deixar que ela coma o sorvete, todo o sorvete, num só dia, num só momento. O que vai acontecer? O estômago dela vai congelar, vai contrair e vai doer. E ela vai ser disciplinada na questão do sorvete. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Aquele povo se lambuzou de ídolos lá na Babilônia. E a história diz que depois disso, eles erraram em muitas coisas, mas eles nunca mais se dobraram ante um ídolo novamente. Eles foram disciplinados na questão dos ídolos. Esse cativeiro babilônico é um cativeiro que muito se assemelha ao cativeiro que nós, a cristandade de hoje, temos vivido. Martinho Lutero, entre as muitas obras magníficas que ele dissertou, existe uma que diz, um livro do cativeiro da Babilônia. Nesse livro, ele expressa a convicção de que ele tinha de que a igreja daquela época estava refém de um cativeiro babilônico. A igreja estava fechada numa estrutura apóstata, eclesiástica, totalmente alheia a Deus, e não tinha mais a Bíblia como a autoridade única e máxima, mas era a instituição igreja a autoridade daquela época. Lá também, naquela época, já não existia mais o sacerdócio de todos os santos, onde os membros compreendem a sua responsabilidade na igreja, na edificação, dentro do reunir, e que concerne no quê? Basicamente, ir até Cristo, laborar na boa terra que é Ele, comer dele e descer para então edificar uns aos outros. Porque mais abençoado é quem dá do que quem recebe. No lugar disso, irmãos, naquela época existiam intermediários entre Deus e os homens. E eu penso que foi nesse momento em que nós herdamos essa cultura rasa, essa crença de que quando nós entramos para o corpo de Cristo, os membros do corpo adquiriram a obrigação de arrastar um peso morto ao longo da vida e de nós simplesmente usufruirmos de todo o trabalho dos nossos irmãos. Nas Escrituras, o cativeiro babilônico representa um cativeiro religioso. O cativeiro egípcio é uma figura do estado do homem natural no mundo. É um cativeiro secular. Mas o cativeiro babilônico não é propriamente um cativeiro secular. Ele é um cativeiro religioso. E é nesse tipo de cativeiro que a igreja pós-moderna se encontra. Eis a razão. Porque há, entre vós, muitos inexpressivos e doentes, e não poucos os que dormem. Para que a gente possa compreender melhor esse cenário do cativeiro babilônico, a gente precisa ler os livros de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Daniel, que foram profetas que profetizaram durante a restauração. Quando a gente lê esses livros juntos, então nós compreendemos que, apesar do povo de Deus ter sido levado lá para a Babilônia como escravos, lá na Babilônia aquele povo tinha liberdade religiosa. Olha que curioso. Na Babilônia, o povo de Israel não foi privado da sua liberdade de culto. Aquele povo podia servir a Deus, eles podiam ler a Torá, eles podiam recitar salmos, eles podiam entoar cânticos, mas eles não tinham o principal no cativeiro babilônico, que era o altar do sacrifício.
E talvez a gente, nossa, mas eu estou entoando, eu estou orando, que só isso, um detalhe. Na tipologia bíblica, o altar do Velho Testamento é a cruz do Novo Testamento. Tipifica a obra, a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Lá no cativeiro babilônico, eles tinham liberdade de muitas coisas, mas todas aquelas coisas que eles faziam lícitas eram feitas sem o altar, sem a centralidade do Senhor Jesus, sem a centralidade da cruz, sem a obra da expiação, sem o poder desse Cristo. Era um culto sem sangue. E hoje, nós também, se nós formos honestos conosco mesmo, porque a Deus nós não enganamos, quando nós olhamos para a cristandade de hoje, será que a gente não vê um pouco disso? Ou muito disso, um culto sem sangue? Talvez nós estejamos muito bem dentro das nossas casas, lendo a Bíblia, ouvindo a mensagem de boa mente, entoando cânticos, recitando salmos, mas tudo isso sem a centralidade de Cristo, sem a obra de expiação, sem a convicção, a realidade dos pecados e confissão desses pecados, sem o arrependimento e sem levar o velho homem à cruz. Eu não sei se os irmãos veem isso, mas eu queria confessar para os irmãos, eu vejo isso e tenho visto isso na minha vida. De modo geral, nós temos visto uma pregação e nós temos visto um igrejar que exclui o trabalho da cruz, que exclui a necessidade do sangue de Jesus, que exclui o pecado. Hoje não se fala mais sobre pecado, irmãos. Aliás, quando nós falamos de pecado, nós somos censurados. O pecado hoje ganhou outro nome, transtorno ou distúrbio psicológico. Eu sei que você veio aqui, talvez para ouvir sobre saúde mental. E eu quero dizer para os irmãos que o que eu entendo por saúde mental é a cruz de Cristo. Eu não poderia falar qualquer outra coisa, porque eu seria indigna com esse Senhor que me chamou. Na Babilônia, apesar dela representar um cativeiro religioso, era não somente por tudo isso que eles faziam sem o altar, mas também porque aquele povo, um povo de Deus, perdeu a realidade da unidade e da comunhão com os santos. Lá na Babilônia, foi que surgiu a ideia da sinagoga. A cada 10 cabeças de família judia, podia se montar uma sinagoga. E veja que interessante, as sinagogas eram constituídas, muitas vezes, por judeus de afinidade, de temas afins, né? Atividades e temas afins. Sinagogas do ferreiro, sinagoga dos comerciantes, mas quem sabe também existisse sinagoga de familiares, sinagogas de amigos mais chegados, porque eles tinham liberdade de fazer como eles quisessem naquele lugar. E havia lá na Babilônia a distração, então, do propósito para o qual o Senhor o chamou. Veja, talvez alguém fale, não, mas eles não estavam distraídos de Deus, eles não cantavam? Talvez seja essa a distração. Talvez a distração deles seja justamente essa. Talvez eles estivessem distraídos lendo a Bíblia, a Torá. Talvez a distração fosse cantar. Talvez a distração fosse nas suas orações. Eles estavam distraídos do real propósito para o qual o Senhor os chamou. O Senhor tinha um propósito para aquele povo, um só corpo. Um só corpo. Oh, Senhor Jesus. E essa é a estratégia do inimigo nos dias de hoje. É retirar a realidade, a visão das bases do nosso culto a Deus. Ele quer embotar os nossos sentidos espirituais. E nós estamos aplaudindo tudo o que ele tem feito, porque para tudo isso nós temos uma justificativa. Na Babilônia não existiam só essas distrações, não. Os eruditos acreditam que foi na Babilônia que o judeu aprendeu a ser um bom comerciante, porque lá eles tinham prosperidade. Então, olha só, veja o quadro. Na Babilônia, o povo de Deus tinha liberdade de culto, tinha liberdade para se reunir da forma como eles quisessem, com quem melhor os agradasse, na hora em que eles quisessem, e ainda tinha prosperidade financeira. Qual foi o resultado? Os seus corações, no coração de cada um deles, já não havia mais nenhum motivo para que eles voltassem para Jerusalém para edificar a casa de Deus. Não parece loucura? Quando nós olhamos o cativeiro no qual nós estamos hoje, será que nós não vemos que o nosso coração também
não está conformado com uma dessas situações? Será que nós não estamos muito bem, justamente como o povo? Prosperidade, o Deus da prosperidade, lendo e fazendo o culto a Deus sem sangue e sem altar, sem cruz, sem operação desse cinzel que trabalha em nós. Será que nós não estamos exercendo liberdade de praticar, irmãos, um culto sem sangue, sem a centralidade de Cristo e sem a comunhão dos santos, que é o que mais nos afeta hoje em dia? E isso é típico da igreja pós-moderna, onde cada um segue o caminho que melhor se ajusta aos próprios interesses. Sabe, irmãos, quando nós falamos sobre o assunto igreja, nós temos muitos moldes na nossa cabeça. Nós achamos que o igrejar possui tal molde, e isso nos leva a um estado de idolatria. Isso nos leva a uma busca de satisfação própria no culto a Deus. Não é um culto para a satisfação de Deus, é um culto para a minha satisfação. Cada um de nós temos um molde na nossa cabeça. Até nós que achamos que nós não temos molde. Isso é o que mais me impressiona e me deixa mais assustada. Há os que acreditam que por estarem debaixo de algum nome, estão protegidos, livres de ser idólatra. E há os que acreditam que porque não estão debaixo de nenhum nome, também estão protegidos. Não, a gente não se reúne em nenhum nome, nós não temos nome, não corremos o risco. Quanto cuidado nós precisamos ter em relação a isso? Em Êxodo 32 e Êxodo 25, há um bom exemplo da luz da palavra do Senhor, dividindo em nós aquilo que procede do molde, daquilo que procede da vida divina. Enquanto em Êxodo 32 relata o processo de confecção do bezerro de ouro, Êxodo 25 narra do processo de confecção do candelabro. O bezerro de ouro, ele foi feito a partir das argolas e dos enfeites de ouro do povo, né? E foi fundido por Arão, um sacerdote legítimo da casa de Deus. Muito provavelmente um molde foi feito, o ouro foi fundido, então ali estava um molde cultuado por aquele povo. Mas o candelabro de ouro, ele foi confeccionado diferente. O bezerro de ouro foi fundido no molde, mas o candelabro de ouro foi batido. Segundo Êxodo 25:36, diz assim: tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Sabe o que é isso? Trabalho da cruz, autonegação, unidade. O bezerro de ouro não é figura da igreja, mas o candelabro sim. É o candelabro que é figura. Ele é tanto figura de Cristo quanto ele é figura da igreja, porque tudo no tabernáculo é figura de Cristo e a igreja, é figura desse relacionamento entre Cristo e a igreja. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Está lá em Efésios 5:32. E isso significa que a igreja não é forjada em nenhum molde. Irmãos, o igrejar não se forja mediante as nossas preferências, mas ele é forjado pelo trabalho da cruz, pois sem cruz não há candelabro, sem candelabro não há luz, sem a luz não há testemunho de Deus nessa terra. Olha que impressionante, em todo o livro de Daniel, se os irmãos repararem, em nenhum momento o Senhor é citado, senão como Deus dos céus. E isso ocorre também em Esdras e Neemias. Por quê, irmãos? Porque a casa de Deus estava assolada. Jerusalém estava em ruínas. Deus não tinha mais um testemunho na terra. Ele não poderia ser chamado a não ser Deus dos céus. Se nós anelamos que o Senhor seja Deus nessa terra, então nós devemos nos abster de empregar na dinâmica da casa de Deus os nossos moldes. O nosso direito é tão somente aplicar o nosso coração à palavra, para que Deus, por meio dessa palavra, possa separar tudo aquilo que procede dos nossos moldes e aquilo que vem dele. Nós precisamos nos abster de aplicar ao igrejar aquilo que nós queremos, porque caso contrário, o que vai sobrar é uma centena de milhões de cristãos achando muitas coisas. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu vejo isso, eu vejo aquilo, e eu sei, irmãos, que nós vemos e achamos muitas coisas, mas se nós estivéssemos com os olhos focados no Senhor, nós estaríamos empenhando o tempo não em achar e em ver, mas em laborar naquilo que o Senhor nos chamou, em laborar na boa terra que é Cristo. Ao invés de nós ficarmos nos inflamando e fumegando
sobre tantos assuntos que não satisfazem o nosso desejo idólatra dentro do reunir. Sabe o que é fumegar? Lá em Êxodo 25 também, no versículo 38, ele vem falando sobre as espivitadeiras e os pavios, que também é uma figura da cruz. E aí o sacerdote, esses pavios que nos representam, né, o sacerdote tinha que ir lá diariamente e aparar o pavio para que ele não fumegasse. Fumegar é provocar fumaça. E a fumaça faz o quê? Ela irrita os olhos, ela irrita o nariz e outros sentidos também. Hoje o Cristo glorificado lá de Apocalipse 2, nosso sumo sacerdote anda no meio dos candelabros, a igreja, fazendo o seu trabalho sacerdotal, individualmente em cada um de nós, aparando os nossos pavios, para que a gente não fumegue, para que a gente não irrite os sentidos espirituais dos nossos irmãos. Cristo anda no meio de nós fazendo esse trabalho. E é por isso que em Lucas 9, 23, ele diz que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. É por isso, porque nós precisamos entender que tal qual o sacerdote aparava os pavios diariamente o Senhor precisa parar os nossos excessos, as nossas idolatrias, as nossas preferências, os nossos moldes. Do contrário, não haverá edificação da igreja de Deus. Nós podemos até ter um palavrório sobre o que é igreja e sobre o que é edificação. Igreja é isso, igreja é aquilo, igreja tem esse molde, igreja não tem esse molde, o que também não passa de ser um molde, mas não passa de um palavrório, sem nenhum tipo de realidade. Talvez nós ainda não tenhamos nos dado conta, mas todos nós estamos numa grande peneira divina. E nessa peneira, os buracos dessa peneira são as muitas desculpas e justificativas que nós damos para nós mesmos para que a gente encontre problema no reunir na igreja de Deus. Eu prefiro quando tal irmão compartilha, eu prefiro a mensagem de tal reunir, eu prefiro os irmãos de tal localidade, eu prefiro o rito que se faz ali, acolá, e vazando pela peneira. E talvez você possa pensar, eu estou quietinho, eu não estou causando polêmica, eu estou na minha, mas também não está edificando, não está comprometido com aquilo que o Senhor está comprometido, não se importa com os membros do corpo, uma hora ou outra vai vazar também. Em Zacarias, na versão King James atualizada, se os irmãos puderem projetar, Zacarias 1,16 diz o seguinte. Zacarias, capítulo 1, já está aqui? King James, eu vou ler para os irmãos, então. Fala assim, 1,16. Portanto, eis o que diz Yahvé. Estou voltando a minha face para Jerusalém, e o meu coração está repleto de misericórdia. Ali minha casa será reedificada. Eis que a corda de medir será estendida sobre Jerusalém. Avisa o Senhor dos Exércitos. Essa corda é a tal peneira divina. Você está se sustentando ou você está achando qualquer buraco para vazar? O Senhor um dia nos chamou do Egito e hoje Ele nos chama do cativeiro da Babilônia. Para quê, irmãos? Para edificar um corpo para Ele. Quando o povo que estava lá no cativeiro da Babilônia retornou a Jerusalém, eles retornaram em 3 etapas. Eles foram em 3 etapas e retornaram em 3 etapas. A primeira, com Zorobabel, está relacionada com a reconstrução da casa de Deus a partir do altar. E pode ser lido lá no livro de Esdras, nos capítulos 1 a 6. Depois, a segunda etapa está relacionada ao fortalecimento no serviço da casa de Deus, ao sacerdócio. E a gente pode ler a partir do capítulo 7 de Esdras. E a terceira etapa está relacionada com a restauração dos muros de Jerusalém, que a gente pode ler em Neemias. Muro fala de separação, mas ele também fala de unidade. Dentro da casa de Deus, fala de restauração de um viver de unidade. Isso significa que na restauração da igreja não há moldes. O que há é o espírito da restauração. É a disposição espiritual por essa restauração. Olhe para a condição daqueles judeus na Babilônia. Eles tinham liberdade, eles estavam prósperos. Não seria loucura, irmãos, que eles saíssem daquele lugar onde eles tinham tudo para poder ir para Jerusalém. Jerusalém estava em ruínas. Como eu falei, a casa de Deus estava assolada, os muros derrubados, a cidade estava exposta às feras, estava tudo queimado, deitado ao pó. O que eles iam fazer em Jerusalém? Só havia um motivo
que faria com que aquele povo saísse daquele lugar de prosperidade, de liberdade, de conforto, de riqueza. Eles precisavam ter uma genuína, autêntica preocupação e ocupação com o nome, com a glória e com a vontade de Deus. Nenhuma outra coisa faz uma pessoa que está bem confortável levantar para edificar num lugar assolado. Porque embora, irmãos, eles estivessem ali, tudo que foi relatado na Babilônia, a Bíblia é muito clara ao afirmar que Deus colocou o seu nome, a sua glória, em Jerusalém, no lugar onde Ele satisfaz a sua vontade. E nenhum outro lugar. Aquele era o centro do culto nacional de Jerusalém. É onde estava a Shekinah de Deus, o nome de Deus. Esse foi o único motivo que fez com que um remanescente pequeno, entre milhões, sabe quantos foram, irmãos? Cerca de 50 mil, de milhões, subiu para restaurar Jerusalém. Foi isso, uma preocupação e uma ocupação com o nome, com a vontade, com a glória de Deus. E se não é com isso que nós estamos ocupados, então talvez aqui não seja o nosso lugar. Mas eu advirto os irmãos, também não é em nenhum outro. Nós temos falado muito sobre edificação, para que finalmente Cristo tenha um corpo, Ele não seja só uma cabeça flutuando no universo. Você já parou para pensar nisso? Está acontecendo um parto universal, a cabeça já saiu perfeita, mas o corpo não. Quando eu penso nisso, isso me consome. Cristo é só uma cabeça hoje, é só uma cabeça. Entendo o só, Ele é tudo, nele mesmo, em todos. Mas Ele escolheu fazer a obra dEle através de nós. Ó Senhor Jesus. Quem sabe, nós podemos ficar em casa sozinhos, né? Eu confesso para os irmãos, eu na minha casa sozinha, com a Bíblia na mão, eu sou perfeita. Mas esse é um cativeiro. E eu não quero ser cativa de ninguém mais a não ser o amor do Senhor. No capítulo 6, lá a partir do verso 10, Neemias narra que Semaías era integrante daquela corja que ficava batalhando contra o povo que subiu para restaurar os muros de Jerusalém. E aí o que Semaías faz? Chama Neemias para dizer o quê? Que ele decidiu ficar trancado dentro de casa. E sabe o que ele fala para Neemias? Ele o incita a ficar dentro de casa também e a reunir de portas fechadas. Irmãos, eu quero que, por favor, o irmão projete aí, na versão King James atualizada, Neemias, capítulo 6, versículo 11. Olha o que Neemias fala para Semaías. Eu vibrava quando eu li isso aqui a primeira vez. Deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-se no templo tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. E então no versículo 13, sabe o que ele diz? Se ele assumisse essa postura omissa, o que aconteceria com ele? Ele cairia em pecado. Olha que coisa tremenda. Nós não podemos nos iludir. O nosso desfrute solitário é um culto sem sangue. Porque o nosso desfrute solitário não tem cruz. O nosso culto solitário é faltar com a responsabilidade que o Senhor nos comissionou. O nosso culto solitário é tentar salvar a própria pele. O nosso culto solitário é tentar poupar o velho homem dos problemas do reunir. Poderia um homem, uma mulher como eu, me submeter a isso aqui? De maneira nenhuma. Hebreus 10, 25 faz uma forte exortação sobre isso. O que ele fala? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto o dia se aproxima. Irmãos, o que eu estou fazendo aqui é algo que eu falo para mim todos os dias. Oxalá se eu tivesse alguém que todos os dias falasse para mim, olha, e tivesse falado. Então eu estou aqui, nesse papel, e eu falo porque o Senhor tem corações aqui. O Senhor tem um remanescente que vai subir para edificar. Está desgastante o igrejar? Então vou ficar na minha casa, ou então vou buscar outro reunir.
A direção que a liderança está dando para nós não está caindo bem no nosso gosto, então eu vou buscar outro lugar que me seja prazível. Daí eu abandono o meu lugar na edificação, meu lugar no muro, e eu vou para onde, irmãos? Eu vou procurar outro muro para edificar? Só existe um muro, porque só existe um corpo, não há outro lugar. Se eu não me dispuser a restaurar daqui, se eu não me dispuser a restaurar aqui, dentro desse reunir, se eu não me nego, então onde mais eu vou achar que eu posso ser útil? Porque eu preciso ter em mente que se eu abandonar aqui o meu posto, pode até atrasar um pouquinho a restauração, mas o Senhor vai chamar outro no meu lugar que faça aquilo que Ele me comissionou. Mas quanto a mim, segundo Neemias, o resultado é cair em pecado, é queda, não tem outra alternativa, porque se nós cremos na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz isso, então que nós possamos ouvir, abrir os ouvidos e ouvir o que o Senhor tem nos falado. Mas talvez eu abandone meu posto aqui, porque a igreja, aqui a palavra é fraca, o reunir é fraco, no outro igrejal eu vou buscar para encher a minha sacola, e eu já falei isso aqui, como se o igrejar fosse um supermercado, onde eu venho com a minha sacola vazia, e eu chego aqui na prateleira, eu escolho o melhor produto, aquele que melhor me satisfaz, e eu vou embora para a minha casa satisfeita com a sacolinha cheia. A igreja de Deus não é um supermercado. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para quê? Para a edificação, diz lá em 1 Coríntios 14, 25. Então, 26, desculpa. Quanto engano, é porque nós não discernimos o corpo e, consequentemente, nós não discernimos qual é o nosso papel dentro desse corpo, que nós desistimos de reunir, que nós desanimamos dos irmãos. Mas a igreja não é uma lojinha de conveniência. A igreja é um edifício que se constrói pela justa cooperação de todos os membros. Se eu não laboro ao longo da semana na boa terra que é Cristo, para quando eu me encontrar com os irmãos, eu compartilhar a porção que eu tenho ganhado de Cristo, então qual é o meu papel aqui dentro? É engordar? Talvez seja. Se a palavra da reunião é fraca, será que eu tenho menos responsabilidade do que todos os outros irmãos que estão aqui? Se o reunir é fraco, é porque nós somos fracos, nós somos inexpressivos e estamos doentes. E já tem muitos que dormem. E esse dorme é um sono de morte. Muitos que dormem. Mas talvez o problema seja o louvor que não me toca. Até porque os cânticos que se entoam aqui é para minha satisfação. Melhor tom, melhor som, que melhor apetece o meu velho homem. Ó Senhor Jesus, irmãos. E Cristo no meio disso tudo. Mas como é que eu vou me lembrar de Cristo se Cristo não tem o centro da minha vida? De nada do que eu faço. Eu nem sei se eu lembrei dele no dia de hoje para fazer alguma coisa. Onde tem estado o nosso coração, irmão? Onde tem estado o seu coração? Pergunta para você um minuto, assim, onde está o meu coração? Se o seu coração está na edificação do corpo de Cristo, no nome de Deus, na glória de Deus, ou ele está em busca de algum lugar para que nós possamos encaixar o nosso molde, a nossa preferência. Se nós não temos esse espírito da restauração, o espírito da edificação, o que nós estamos fazendo dentro da casa de Deus? O que nós queremos, se nós não queremos nada com o nome dEle, com a vontade dEle, com a glória dEle? O último louvor que nós cantamos dizia o seguinte: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Mas quando a gente canta e a gente vive, parece que o preço que o Senhor pagou foi só pela nossa vida individual. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Olha que interessante, no livro de Neemias, frases do tipo, lado a lado, ao lado de, depois de, em seguida de, depois dele, são frases que se repetem do início ao fim. Isso mostra algo muito claro sobre o sacerdócio. Eles eram um só homem e tinham um só objetivo. Ó Senhor, nós precisamos de visão. Nós precisamos de visão. Nós precisamos de socorro.
A gente está vivendo os dias finais e a gente está no sono de morte, achando que tem tempo para fazer mais alguma coisa. Nós somos membros do mesmo corpo. Eu seria uma louca se eu pegasse um salto de um sapato aqui e desse contra o meu pé. Ou se eu espalmasse a minha face, ou algo mais grosseiro, como dar um tiro contra o meu próprio estômago, não é? Mas é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos negligenciando a necessidade dos nossos irmãos, principalmente a do Senhor. Mas mais do que isso, nós estamos desgastando os nossos irmãos, porque uns correm e os outros esperam ser arrastados. Ou então nós ainda jogamos pedra ou puxamos a corda daqueles que estão correndo. Nós precisamos acordar, irmãos. Quando nós ferimos os nossos irmãos, seja com ações ou com palavras, nós estamos ferindo a nós mesmos, porque a saúde desse corpo universal é a nossa saúde. Não se engane. Se você é saudável, o corpo tem saúde. Se o corpo tem saúde, você é saudável. Uma coisa não está desassociada da outra. Tem irmão que aponta a falta de visão do outro irmão, sem perceber que ele é tão cego quanto. Porque se nós tomamos conhecimento da fraqueza de um irmão, e se nós não cobrimos esse irmão, se nós temos discernimento do corpo e sabemos o que a gente faz, a gente cobre o irmão com oração, com súplicas, não é assim? E nós sustentamos esse irmão, nós dispensamos vida para ele. Mas se nós não vimos o corpo, também nós não vimos o nosso papel na edificação, que é o quê? Edificar uns aos outros. Está achando que seu papel na edificação é o quê? Quando os outros estão me chamando, às vezes eu estou cansada, falo, meu Senhor. Aí na hora o Senhor fala assim, ué, você está achando que é o quê? Não entendo. E aí eu tenho que, Senhor, me perdoa. É isso aí, me dá graça, porque o Senhor já me deu graça para isso hoje. Irmãos, sabe qual é o final disso? Quando nós não vemos o nosso papel na edificação, morte espiritual, com certeza. Mas mais do que isso, esse comportamento para com os nossos irmãos também desencadeia processos ansiosos, depressivos, por causa da amargura de fel que consome a nossa alma. Tem irmãos que admitem dentro das suas casas que se fale mal de outros irmãos. Irmãos que um dia falaram mal dos outros irmãos na frente de jovens e adolescentes. Quando esses jovens enfraqueceram, buscaram a ajuda dos irmãos, de quem se falou. Sabe o que aconteceu quando os irmãos foram lá ajudar? Nada. Como que essa palavra ia tocar na vida dos filhos deles, se esses filhos viram dentro da sua própria casa aquele irmão ser difamado, o caráter dele ser desfeito na frente dele? Resultado, dor, desespero, desesperança, doenças nas pessoas, nos membros e na família. Eis a razão, porque há entre vós muitos inexpressivos e doentes, e não poucos os que dormem. No livro de Neemias, Sambalate, Tobias e Semaías, eles tramaram contra o povo para impedir a edificação. E veja que curioso, são eles mesmos que fazem parte daqueles que tentaram comprovar a sua genealogia no povo de Israel, e eles não conseguiram. Por isso, eles foram considerados impuros e foram excluídos do sacerdócio. Irmão, Semaías era filho de Delaías, ele era um sacerdote da casa de Deus. Tem vários versículos que falam disso, mas os irmãos podem ver esse trecho sobre eles terem sido excluídos. Neemias, capítulo 7, do versículo 61 ao 64, e Esdras, do 2, 60 ao 63. E quanto a nós? Nós somos da raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, como diz lá em 1 Pedro 2,9. Se nós somos parte dos que edificam, nós somos sacerdócio real. Mas se nós somos dos que conflitam, dos que desencorajam, dos que desanimam, então nós temos que tomar cuidado para que nós não sejamos excluídos desse sacerdócio. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come do pão e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então, nós cantamos sem nenhuma visão, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E aqui nós nos fazemos réu do corpo. Porque quando nós declaramos que somos membros, mas nós não tomamos a cruz para sermos um só coração, um só corpo, então nós estamos apresentando para o Senhor um culto sem sangue. Porque não tem o trabalhar da cruz. Ninguém está precisando negar a vida da alma.
Neemias e o povo podia cantar, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, a igreja edificando. E tem uma parte que ele fala: e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos, iremos andar. Eles podiam cantar, sabe por quê? Porque mesmo difamados, caluniados, envergonhados, ridicularizados por Sambalate e a sua corja, eles tinham um foco. Eles estavam olhando para Cristo. Eles tinham um foco de visão. E onde está o nosso foco hoje? Se o nosso foco está na igreja, nos membros do corpo, nos problemas que ocorrem durante a edificação, então o resultado do nosso culto é trevas. Haverá trevas no nosso culto a Deus. Porque quando a igreja se sobrepõe a Cristo, que é o sol, o resultado é um eclipse. Mas se os nossos olhos estão em Cristo, então brilhará a luz da aurora. Mais e mais, até ser dia perfeito, como diz em Provérbios 4:18. Senhor Jesus, nós não somos livres, irmãos, para fazer aquilo que nós queremos. O Senhor não nos chamou para a liberdade nesses moldes. O livro de Esdras inicia narrando sobre o decreto de Ciro, que então libera o povo para subir a Jerusalém para edificar. Ciro não libertou o povo, porque o povo ainda pagava impostos a ele. Ciro liberou o povo com um propósito: edificação. Então, nós precisamos entender que isso significa que o Senhor não nos liberta Ele nos liberta para. O versículo de 2 Coríntios 5:15 diz: e Ele morreu por todos, não foi? Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Ele nos libertou do cativeiro do pecado e da morte, para que nós fôssemos cativos do seu amor, cooperando com Ele no cumprimento do seu propósito. E é por essa razão que o decreto de Ciro não ordenava que todos subissem. Ele não falou, vão todos os judeus, não. Ele falou, quem tem necessidade de edificar a casa de Deus, suba a Jerusalém e edifique. O Senhor conta com aqueles que compreendem qual é a sua responsabilidade dentro do corpo. Se você é membro do corpo de Cristo, então suba. Suba a Ele, labore na boa terra, coma dele e edifiquemo-nos uns aos outros no dia a dia, no reunir, nos grupos familiares. Nós temos uma responsabilidade com cada membro do corpo. Nós não estamos aqui para engordar, nós estamos aqui para edificar. Para concluir, eu quero encorajar os irmãos, porque por mais que nós irritemos o nosso Senhor, Ele nunca nos despede sem uma palavra de amor e de encorajamento. Quando o povo subiu, então, para restaurar a cidade de Jerusalém, nós lemos que apesar de a cidade estar exposta às feras, o Senhor, os irmãos, o povo que ali, os nossos irmãos, né, foram para restaurar, eles deixaram a restauração do muro por último. Mas que parece tão incoerente, né? Você sobe para uma cidade que está exposta às feras, porque feras mesmo tinham ali, né? Imagina você estar ali e o leão vem e creu. Estava assolada, tinha inimigos por todos os lados, mas eles não restauraram os muros primeiro. O muro foi por último. Sabe por quê, irmãos? Porque eles sabiam, eles tinham entendido, que se eles tivessem uma relação acertada com esse Senhor, eles não precisariam se preocupar com a segurança deles. Porque o próprio Zacarias, capítulo 2:5, diz que, pois eu lhes serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, se nós temos tido uma visão clara da glória e da pessoa e da obra de Cristo, e se nós temos mantido uma relação acertada com esse Cristo, debaixo do trabalhar da cruz, então nós estamos a caminho da restauração da glória de Deus, da casa de Deus, porque toda restauração genuína tem o altar no centro, onde Cristo é melhor visto, é melhor admirado, é melhor contemplado, para que os nossos corações se dobrem em arrependimento diante dEle e Ele possa nos transformar. Esse é o caminho da restauração. Nós nos dobramos em arrependimento, confissão de pecados, trabalho da cruz, unidade de fé. Isso é restauração, porque isso é um culto com sangue. Na época do cativeiro da Babilônia, Deus era somente Deus dos céus. Mas hoje o Senhor deseja ser o Deus dos céus e o Deus da terra. E para isso Ele determinou que a sua obra passaria por nós. Mas não tem como
Ele contar conosco, sem antes nós não passarmos pela cruz. Não há outro caminho para a glória de Deus em nós, nessa terra, que não seja através da cruz, negando as nossas vontades, as nossas preferências, as nossas discordâncias, os nossos moldes, com vista ao cumprimento do propósito de Deus na nossa vida e na sua igreja. Foi aí, quando eu comecei a entender mais ou menos, como tateando no escuro, tudo isso que eu compartilhei com os irmãos, que eu fui começar a entender a razão pela qual aquela irmã tem saúde. A razão por aquele comportamento tão equilibrado. A razão dos seus relacionamentos serem saudáveis. A razão de ela ter um falar edificante. Porque, apesar dos poréns que ela via e que ela vê dentro do reunir e na vida dos irmãos, nada disso é motivo para enfraquecer a fé dela ou levá-la a murmurar, conflitar, desanimar ou desencorajar os outros irmãos. Na verdade, ela está sempre cobrindo os irmãos com orações e súplicas. Ela é minha companheira espiritual e eu sou grata ao Senhor por ter tido tal companheira e ter ainda. Ela entendeu a responsabilidade dela dentro do reunir, a responsabilidade que o Senhor entregou a ela, comissionou a ela e comissionou a mim e a cada um dos irmãos que aqui estão. E ela demonstra todos os dias que ela está mais preocupada com o que Deus está preocupado e mais ocupada com o que Deus está ocupado do que com os outros estão fazendo ou falando. Em outras palavras, se Deus te acrescentou a família dele e te colocou nesse reunir, floresça aonde você foi plantado. Eu gostaria que os irmãos do louvor repetissem o último hino agora. Alto preço. Eu rogo ao Senhor que os irmãos tenham dificuldade de cantar esse hino como eu tenho. Mas no momento em que os irmãos estiverem cantando, se não conseguir, orem ao Senhor, para que Ele seja a força em nós. E antes disso, eu quero fazer 2 apelos. Um só, né? Todos nós somos salvos, amém. Esse apelo eu sou a primeira, eu já estou de pé para ele. Se você ouviu, durante compartilhar dessa palavra, um sussurro do Senhor falando ao seu ouvido, você se sentiu tocado, de alguma forma exposto pelo Senhor, por mais difícil que seja, eu gostaria que você se levantasse aí mesmo no seu lugar, como uma confissão de arrependimento, de necessidade do Senhor, de renovação de consagração. Eu quero, nesse momento, chamar um dos irmãos responsáveis para fazer essa oração por mim, porque eu desejo renovar minha consagração ao Senhor e confessar que eu, em muitas coisas, estou doente ainda, inexpressiva, porque eu tenho judiado do corpo de Cristo. E eu não quero mais ser réu do corpo. Então, se você quer receber essa oração também, de consagração, de renovação de consagração, levante no seu próprio lugar. E um irmão venha orar aqui por nós, por favor.